Oi, gente, boa noite, tudo bom? Me chamo Adriana Pinheiro, sou psicóloga e hoje, juntamente com a psicóloga Renata Dias, a gente vai estar batendo um papo aí com vocês, né, sobre a máscara da felicidade. A gente vai estar dando início hoje à nossa sequência de lives desse mês de fevereiro. E aí, nesse mês de fevereiro é o mês do carnaval, e aí a gente vai estar, né, trazendo uma temática que se atrele ao tema do carnaval. E aí, vamos estar dando início hoje, né, com a nossa live sobre a nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção social acerca, né, da felicidade, a máscara da felicidade, né, a questão do sofrimento. E aí eu vou só aguardar a Renata entrar aqui para que a gente possa estar dando início. E antes eu vou estar só fixando aqui, né, o tema é a música de Moacir Franco, mas aí, para deixar mais resumido, eu coloquei a máscara da felicidade. E aí, ao longo da nossa fala, né, quem se sentir confortável para estar trazendo alguma contribuição aqui pra gente, né, para que fique um bate-papo bem rico, né, para que a gente tenha realmente essa troca aí em conjunto. Só aguardar a Renata entrar, né, que a Renata estava com o bebê dela até há pouco tempo, né? E aí ela foi dar um suportezinho a ele para que a gente possa tá dando início, né? Vi que tem algumas pessoas que já estão aqui na live, tá tudo ok com som, com imagem, né? Me sinalizem aí, porque qualquer coisa a gente já faz esses ajustes, né? Que a gente sabe que questões, né, online tem algumas dificuldadezinhas, né? Mas aí vocês sinalizam, caso o áudio não estiver bom, a imagem também. Ó, já estão dizendo aqui que tá perfeito. Ótimo, Renata já chegou aqui. E aí vamos aguardar Renata solicitar aqui para que a gente possa estar dando isso. A gente já começa. Renata? Espera aí, rapidinho. Renata só tá, né, fazendo alguns ajustes. E aí a gente começa. Gente, deixa eu só passar, né? Aproveitar enquanto a Renata não entra. Passar aqui para vocês, né? Como é que vai ser a nossa programação desse mês de fevereiro. Como eu falei para vocês, esse mês a gente está no mês do carnaval e aí a gente se pensou em trazer, né, o tema central aí ao carnaval mesmo. E aí a gente trouxe algumas temáticas que vão estar se atrelando ao carnaval. Então a gente vai ter live hoje, dia 8, né? A gente vai ter dia 15, que é com Renata. E a gente vai ter Meu dia vinte e filho sete. puxou meu celular, me desculpe, aí a gente acabou. Mas deu certo, tá? Nada, eu só estava passando aqui, né, para o pessoal a questão do cronograma, né? Que aí hoje a gente vai estar dando início nesse mês de fevereiro comigo e com você, né? E aí na semana que vem, dia 15, é com Renata e com Rafael. E na outra semana, que é o dia 27, que é depois do carnaval, né? A gente vai estar dando essa pausa da semana do carnaval. E aí, quando for na segunda-feira, dia 27, aí a gente retoma com a nossa última live, que vai ser comigo e com o psicólogo Rubens. E aí, quando for, eu acho que ou antes do carnaval ou depois do carnaval, a gente também já vai estar trazendo o cronograma do mês de março, né? O mês de março vai estar recheado aí, né? De temática, né? De muita informação. E aí vai estar sendo um mês assim bem bacana. A gente está preparando uma coisa bem legal mesmo para vocês. Boa noite, Renata. Boa noite. Hoje tá um dia um pouco atípico, né? Que eu saí da faculdade e vim direto para os atendimentos, né? Eu fico um pouco carente. Mas isso é vida real, né? Vida real é assim. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Fico feliz, né? Que todo mundo está aqui presente para a gente poder discutir um tema tão legal. Foi uma ideia de Adriana e eu topei logo de cara, né? Aí a gente pensou, o tema que a gente vai falar hoje, né? Com a iniciativa dela. E aí a gente pensou em contemplar também outros temas relacionados todos ao carnaval, né? A princípio a gente ia falar só sobre essa questão das máscaras sociais e tal, mas a gente resolveu ampliar. E a gente está com essa programação incrível. Eu espero que as pessoas que estejam participando hoje possam participar também.
A gente está com o Érica aqui presente, que participou da última live de Janeiro Branco também. Todos os meses a gente vai ter esse planejamento, que vocês vão ver logo no início. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre a importância da gente enviar uma agenda o quanto antes para vocês se organizarem. A gente sabe que quem leva a sério mesmo essa questão das lives, né, como uma questão até de formação, né, acaba sendo meio que uma formação continuada, né, Adri, porque a gente acaba revendo coisas que a gente estudou. É bacana se programar, se organizar, né, para não bater com outros compromissos. Então, diante disso, com respeito ao público, né, que segue a gente está cada vez buscando mais esse planejamento e vocês vão estar sempre por dentro dessas novidades. Sempre relacionado à saúde mental, tá, gente? A gente sempre vai ter esse olhar, porque é o nosso viés, né, essa é a nossa profissão. Sempre também numa pegada de popularização do conhecimento. Não é porque o live é gratuito que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? A gente faz com profissionalismo. E é isso. Assim, é muito bacana poder estar com a Adri, né, que a gente geralmente faz com outros convidados, mas dessa vez estamos juntas, amiga. Então, fico feliz de estar com você. Fazia tempo, né, que a gente não marcava nada juntos. Os horários da gente não tava se atrelando, não né? Mas é assim mesmo. Mas estamos aqui. Isso. E aí, né, Renata, eu também, logo no comecinho, eu trouxe muito essa questão pessoal, né, de que a gente estava pegando o carnaval como algo central, né, e pegando temas para se atrelar a ele. E uma das propostas, né, que eu tinha comentado contigo, que isso foi tema, né, de um pôster que eu fiz em 2021, né, como eu tinha te dito, dessa música de Moacir Franco, né, A Nossa Vida é um Carnaval, a gente brinca escondendo a dor. E aí, até que ponto, né, é saudável a gente reprimir, né, a questão das emoções, o que a gente, né, o que a gente está sentindo, a gente tá aquela velha coisa de eu vou jogar aqui para debaixo do tapete, né? E aí você não acaba não se permitindo o sentir. E aí, quando de fato você se depara com algum tipo de sofrimento e você está nesse movimento de estar, né, colocando debaixo ali do tapete, você acaba por se frustrar e isso acaba por intensificar também, né, esse sofrimento. E aí acaba sendo algo que você, né, se soubesse manejar, né, se soubesse ali identificar, ver o que é que você poderia fazer, você sentir, se você se permitir sentir, você de fato poderia se evitar um nível de sofrimento maior, você poderia, né, ressignificar essa dor. E aí, uma das coisas é muito de você de fato colocar uma máscara da felicidade. Né? Não é à toa que eu não sei se tu percebe isso, Renata, mas às vezes quando a gente tá conversando até com outras pessoas, e aí, como é que tu tá? Né? Tá tudo bem e tal? Aí tá tudo bem, né? Mas não tá. Essa pessoa, ela não. Ok, que ela pode ter os motivos dela, né, para não estar trazendo isso, mas isso é um movimento que você for parar para analisar, né, acaba sendo um movimento que é constante, já vem, né, da história de vida da pessoa. Ela está nesse movimento de, não vou nem contar para fulano não tem nada a ver, que o problema é meu, enfim. E aí você vai reprimindo tudo aquilo que você de fato está sentindo, né, aquela dor, aquela angústia que você está. E aí, né, como diz Freud, né, tudo que você reprime vai virar um sintoma. E aí, muitas vezes, as pessoas, por reprimir, não identificar de onde vem a ansiedade, de onde está vindo essa minha angústia, de onde está vindo essa minha dor, né? E por não saber identificar, acabam, de fato, né, vivenciando. O corpo ele vai começar a falar com você, né? Vai dizer, né, peraí que o negócio não tá legal, né? E aí eu não sei se tu consegue também enxergar isso nas relações mesmo, como um todo. Quando você ia falando, eu ia pensando muito assim, a gente se preocupa muito com os discos e as exposições físicas, né? Assim, por exemplo, trazendo até para um paralelo com o carnaval, né? A gente se preocupa que no carnaval a gente chuta o balde, a gente pode se desidratar, a gente pode ter uma insolação, a gente pode ter um comportamento sexual de risco, né? Assim, na impulsividade, na empolgação. A gente pode ter abuso de substâncias, né? Só que a gente não pensa no cuidado da saúde mental, né? Tipo, eu estou fingindo estar ali muito bem e pode ser que isso tenha um impacto no final, aquela coisa, né? Que passa a festa e eu fico mal. E aí, trazendo isso para o dia a dia, né? Nossa vida é um carnaval e tudo mais, a gente escondendo a dor. No nosso dia a dia, a gente muitas vezes faz isso, né? A gente não percebe, a gente ultrapassa nossos limites, não percebe, né? A gente está atento aos nossos limites físicos, né? Tipo, eita,
Pô, passei o dia todinho, não bebi água. Caramba, chegou, eu tô com dor de cabeça. Mas eu não percebo muitas vezes quando eu passo o dia todo e eu, sei lá, por exemplo, escuto o grito de um chefe, exemplo, e engulo aquilo porque eu tenho que aguentar isso e pronto, né? Ou eu não presto atenção quando muitas vezes eu estou num relacionamento que é tóxico para mim, mas eu estou ali me submetendo àquilo, que a gente até falou, né, com Naya, né, na live Naya, sobre relacionamento abusivo e tal. E a gente está ali aguentando. E tantas outras coisas. E aí a gente finge que tá bem, né? E vai sustentando isso. E qual é o impacto disso, né? Porque a gente cuida tão bem da nossa saúde física, assim, né? Como se separasse, mas não dá para separar. E a gente esquece um pouco dessa saúde mental, né? Porque a gente fica mais atento aos nossos sinais de carência física, né? Quando tem algo errado no nosso corpo, mas a gente não presta atenção quando algo não está legal no nosso corpo, né? E a gente finge que está bem e isso vai virando uma bomba até o ponto que a gente realmente chega a um adoecimento, né? A gente está vendo aí um aumento dos casos de síndrome de Burnout, de ansiedade, de estresse, né? Depressão também. Até a Erika, que está aí online, ela falou na live dela que daqui a 30 anos, mais ou menos, os casos de depressão vão triplicar, vai aumentar muito a quantidade de casos de depressão. E tudo tem a ver um pouco com o social, né? Eu acho que isso está tudo bem, né? Tá tudo bem. Realmente é fundamental a gente falar sobre esse assunto. Renata até começou aqui, ó. Há quanto tempo que não via vocês duas? E a gente comentou logo no comecinho da live, Renata, que fazia tempo que a gente não conseguia, né, eu e Renata, fazer algo juntas, né? Porque os nossos horários não estão batendo. A gente não está, de fato, conseguindo. Mas hoje a gente conseguiu se organizar. Por isso que a gente estava comentando aqui da importância da gente, né, trazer a questão do cronograma, que aí a gente, né, consegue ter esse momento da gente aqui também, né? E aí estamos bem, né? Todas bem, graças a Deus. Né? E aí a gente tá nessa, né, nessa dinâmica aí para a gente conseguir tá juntas, né? A gente tá fazendo alguma coisa junto, que a gente também acha importante esse momento da gente, né? E aí. E é engraçado. Oi. É engraçado ela perguntar nesse contexto se a gente tá bem, né? Porque a gente tá falando justamente disso, né? Eu acho que eu e a Adri, a gente tem uma característica de quando a gente não tá legal, a gente compartilha isso, assim. Tanto até nas redes, né? A Adri tava um pouco doente ontem, colocou, a Priscila tá dando, né? Tá de molho. Eu também, quando um dia é mais atribulado, às vezes eu coloco também. Hoje o dia tá meio puxado, tá meio difícil, corre. Então, assim, eu acho que não adianta a gente falar isso pros nossos clientes, né, Adri? Seja transparente, fale quando você não tá legal, estabeleça limites. Se a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Eu estava até com uma reunião com os futuros estagiários agora, né? Que os supervisores com estagiários. E eu falei justamente sobre isso, né? Que assim, vocês precisam estar bem para cuidar das pessoas, né? Vocês precisam fazer a psicoterapia, né? Para vocês. E aí não adianta eu falar isso para eles e eu não fazer isso comigo, né? Então, assim, a gente está bem sim, Renata, mas a gente às vezes não quer dizer que tudo esteja perfeito, né? Temos nossas dificuldades aí que a gente está enfrentando também. E é isso. E é importante. E a gente não finge que tá tudo bem, né? Assim, 100% bem. Isso, era exatamente isso que eu ia complementar, que até acaba sendo atrelado ao nosso tema, né? Da gente não tá negligenciando, a gente não tá reprimindo isso, né? Como a Renata falou, esse final de semana, né, esses dias aí, eu não tava me sentindo bem, né? E aí eu coloquei no Instagram, né? Botei a carinha que tava, né, doente. E quando foi no outro dia, eu coloquei uma foto minha dizendo, né? A Psy tá de molho. E aí a carinha de novo que tava doente. Aí muitas pessoas também, né, perguntaram, o que é que tu tem, tudinho, né? E aí eu ia até fazer um vídeo, mas eu acabei não fazendo. Na terça-feira, ontem mesmo, eu não trabalhei. Eu precisei, né, de fato, né? Cancelei todos os atendimentos que eu tinha. E eu voltei a trabalhar hoje, mas eu voltei a trabalhar hoje só de tarde. Eu não fui nem de manhã. Também justamente porque a importância, né, que a gente tem que ter essa responsabilidade do nosso trabalho, né, de para com o outro e principalmente conosco, né? Então eu tinha que estar bem primeiramente comigo, né? Eu tinha que estar me sentindo de fato bem para poder me deslocar, né, até o consultório para poder estar dando suporte para o outro, né? E aí a importância de fato de, tu tá bem? Não, eu não tô bem, né? Da gente ter essa coisa de estar trazendo isso de uma forma
espontânea mesmo, natural. Você tá bem? Não, eu não tô bem, né? E aí, se porventura você não quiser tá externalizando para o outro, se você tá passando por algum problema, ou enfim, alguma coisa, né? Você, ó, eu não tô bem, mas eu também não queria falar sobre isso agora. Ok, né? E aí, se em algum outro momento você se sentir confortável para estar trazendo isso para o outro, aí você, né, pode estar trazendo. Mas a ideia é no sentido de você não reprimir isso. Você não, né, aquela coisa, eu tô mentindo para mim mesma, né? Que eu tô bem, quando na verdade eu não tô. E aí é muito disso, de você de fato se permitir esse movimento de estar, né, trazendo quando for perguntado que é sobre você. Mas se você não estiver confortável de explicar, ok, é só você, né, ter aquela questão do limite. E aí você vai colocar ali o seu limite. E tá tudo bem. Eu, eu vi esse dia também, tinha um vídeo, né, falando assim, o que é que acontece às vezes que a criança está aqui, ela tá, ela passou o dia bem na escola, por exemplo, na creche, e quando a mãe chegou, ela começou a chorar. Aí a pessoa fala assim, ele estava bem até agora, e foi só te ver que ele começou a chorar, né? E aí a profissional estava explicando assim, né? Como é que, tipo, imagine se fosse você, se põe na situação do bebê, tá? Ele tá o dia todinho, ele tá com pessoas que gostam dele, estão brincando com ele, mas querendo ou não, ele não tá com aquela pessoa que ele sente 100% confiança. E aí ele tá ali brincando, mas ele tá como se estivesse guardando. Se fosse você numa situação um adulto, né? Que tipo, passa o dia todo no trabalho, exemplo, não tá muito legal, e as pessoas perguntam se tá bem, e a pessoa diz que tá bem. Mas quando chega em casa, a mãe pergunta, ou o marido pergunta, ou a esposa pergunta, ou um amigo próximo, uma amiga, e chega assim, e aí, tá tudo bem? Aí a pessoa desaba, começa a chorar, né? Se for, não tô bem. Cara, tu não sabe como o dia tá difícil, não sei o que, não sei o que. Então, aí ele falando que no vídeo, uma profissional fala justamente isso, é uma pedagoga. E ela fala que é justamente isso que acontece. É que muitas vezes o bebê, quando ele vai com aquela figura que realmente se sente confortável, né, se sente seguro, é que ele vai desabar. E a gente também faz isso, né? A gente precisa de um ambiente seguro. Então, talvez essas máscaras sociais elas estejam tão presentes que as pessoas não estão se sentindo que tem um ambiente seguro. Nas nossas relações, a gente não está dando espaço para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem seguros, de modo a demonstrar as emoções. Né? Eu tenho algumas clientes que questão de humor, de ansiedade do trabalho, e uma delas tinha uma empresa que tinha uma estrutura de saúde, mas era na área de indústria, que permitia que ela pudesse falar. Eu tenho ansiedade, eu estou fazendo tratamento. Tinha um médico na equipe lá. E tinha psicólogo, mas era psicólogo organizacional, não tinha psicólogo de saúde, mas a gente sabe o quanto é importante também ter, né, um profissional de psicologia da saúde, um profissional de psicologia, é, nem que seja para fazer uma questão mais de acolhimento também, né? Porque o psicólogo organizacional nem sempre ele consegue ter esse espaço, né? Às vezes ele dentro da rotina, ele fica no recrutamento, no DP, não consegue realmente ter esse espaço de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Né? Os nossos colegas começam a sobrecarregar. Mas assim, o quanto é importante a gente ter esse olhar, que a pessoa puder falar sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem transtorno e ninguém sabe no trabalho. Né? E aí a pessoa mente. Né? Sei lá, ela teve uma crise de ansiedade, ela tem que dizer que teve uma dor de barriga, ou que teve uma dor de cabeça. Mas na verdade não é isso. Ela teve uma crise de ansiedade. E enquanto a gente não fala sobre isso, sobre um tabu, as pessoas não acolhem isso, ridicularizam, ou não valorizam, ou não levam a sério, as pessoas vão continuar cada vez mais agressivas, porque elas não têm espaço para colocar para fora. Né? Eu conheço uma empresa, também não posso citar aqui o nome, mas que ela tinha um espaço dedicado para as pessoas que tinham alcoolismo, porque a empresa identificou que tinha muitos funcionários que estavam com problema de alcoolismo. E aí, um dia por semana, eles tinham um grupo terapêutico de anônimos, né, assim, não necessariamente de falar, que estavam participando desse grupo. Mas ela estava lá, entrava quem queria, né, para eles poderem falar um pouco sobre essa experiência. Eu achei legal a iniciativa, né? Então, assim, eu acho que a luta da gente, né, tanto desse movimento antimanicomial e tudo, né, é que a gente esteja espaços que as pessoas possam ser elas mesmas, falar sobre isso sempre, para não chegar nessa bola de neve a um ponto da pessoa ter uma doença muito mais grave. Eu estou até assistindo uma série que é Tudo Tem Salvação, que é uma série italiana sobre uma clínica psiquiátrica, né, e aí ele fala, uma das cenas ele fala assim, que a pessoa que tem depressão ela pode ter um surto psicótico, né. Eu confesso que eu não me recordava disso na época da graduação, nessa parte de psicodiagnóstico. Mas eles falam sobre isso, né? E a Itália, inclusive, é uma referência nessa coisa. Eles têm umas discussões legais na série. Então, assim, gente, veja,
você pode ter uma depressão, mas assim, chegar a um ponto dela ficar tão intensa que você tem um surto psicótico, ou seja, você delira, você alucina, né? A gravidade aumenta. Então, os transtornos, se eles não forem escutados, se eles não forem tratados, se não for olhado para isso, eles podem se complexificar, eles podem aumentar a intensidade. Entendeu? Então, é importante demais esse espaço, quebrar esses tabus também para você, porque qualquer um de nós pode surtar a qualquer momento. O que nos ajuda, eu até brinco com os psicólogos, que a diferença da gente é que nós somos terapeutizados. Mas fora isso, somos expostos aos mesmos adoecimentos que vocês podem ter também, tá? Que todas as pessoas podem ter. Eu acho que alguém falou em cima, aqui, eu acabei pulando. Foi Renata. Renata botou, acho que as relações hoje em dia estão muito fragilizadas e superficiais. Mesmo que uma pessoa queira aprofundar a relação, não dá para fazer isso só. Exatamente. Realmente. É isso que a gente luta para que mude, né? Para que a gente possa ter relações mais transparentes, mais verdadeiras, né? Mais autênticas. Isso. Somos seres sociáveis, né? Então, essa questão assim da relação. Né? E uma coisa que tu falou, Renata, que é a questão de você também se sentir acolhido, né? Um local confortável até para você estar, né? Como você falou aí, que às vezes, como é que você tá? E não tô bem, a pessoa desaba, né? Porque, de certa forma, ela se sente segura ali com aquela pessoa. E aí, isso se atrela até a questão do Setembro Amarelo, né? Que é aquela coisa de você se permitir falar, né? Você tá trazendo aquilo ali. Só que falar para quem? Né? A gente também tem que ter esse cuidado. Falar para quem, né? E outra coisa também que na época da campanha de Setembro Amarelo, eu me lembro, não sei se foi antes da pandemia, que tinha muito aquele negócio de se você está sofrendo, fala aqui comigo no direct, né? Meu direct está disponível. E aí eu vi que muitos profissionais, né, alertaram do perigo que tinha disso. De qualquer pessoa, né, tá disponibilizando o direct para alguém falar. Por quê? Imagina só, para gente profissional, a gente tem que ter um manejo muito cuidadoso com a temática do suicídio. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Imagina para uma pessoa que não tem conhecimento. Né? Ela não tem prática com aquilo ali. Né? No dia a dia, da rotina dela ali, trabalho, ela se deparar com isso. Imagina só. Né? É perigoso. E a gente precisa falar sobre isso. Então, quando a gente fala dessa questão, né? Da dor, do sofrimento, de você de fato estar trazendo isso para você não reprimir, né? Tem aquela questão da autorresponsabilidade, né? Falar para quem eu vou falar. Não é para qualquer pessoa que você, de fato, você vai estar trazendo aquilo, né? Que você vai estar expondo aquilo ali. Como o Renato falou, é muito de você se sentir seguro, de você se sentir acolhido pelo outro, né? Mas mesmo assim também não é para qualquer pessoa que lhe acolha, né? Que vai estender a mão ali, né? Que muitas vezes a pessoa se sente confortável de estar trazendo aquilo ali. Ainda mais se for alguma situação também que seja delicada, né? Por isso que essa construção social, e aí foi até que eu até me esqueci, Renato, o nome do escritor, daquela frase que eu te falei, que o homem, ele busca por prazer e ele evita a dor. Né? Então, para ele, é mais fácil entrar no movimento dali da satisfação dele, né? Da busca de prazer, do que, de fato, ele se confrontar, né? Com a dor, aquela questão do sofrimento. Que isso a gente vê muito na clínica, né? Quando a gente começa a ir mais a fundo ali, né? Naquela demanda que o sujeito traz, ele já dá 2 passinhos para trás ali e opa, né? Só que se ele se permitir aquilo ali, ele vai se confrontar com algo que é dele, né? E assim ele vai poder ressignificar aquilo ali. Então, quanto mais você se esquiva, quanto mais você não queira se deparar com aquilo, na questão do sentir, né? Mais aquilo ali fica intenso, mais aquilo ali, né? Acaba virando um sintoma, como a gente falou, né? A questão da ansiedade, né? Uma angústia profunda, uma depressão, enfim, tudo que você reprime vai virando um sintoma e o seu corpo ele vai estar, né, falando ali para você de que, ó, olha para mim que alguma coisa não tá legal, né? Que a gente fala da questão da psicossomática, né?
E aí, Érica até trouxe aqui, ó, nosso trabalho não é um aconselhamento do senso comum. É exatamente, Érica. E dentro Exatamente. do que você está falando, eu lembrei muito também, Adri, de Jung, né? Jung, ele vai falando que a gente passa por várias etapas para ter o autoconhecimento, né? Ele propõe, né, que a gente, a vida toda, tem esse processo de individuação, que seria basicamente o que os humanistas falam, que é ser quem a gente é, né? Mas para a gente ser quem a gente é, a gente tem que passar por várias camadas, né? Aí que seriam os arquétipos, né? Identificar isso. Identificar o meu feminino, o meu masculino, identificar a questão da minha persona, que são essas máscaras que eu apresento para o mundo, identificar também minhas sombras. E que é muito difícil esse contato com as sombras, que são os aspectos não aceitos de mim, né? Então, assim, engraçado, né? O paralelo, né? Jung é, né, essa linha analítica, né? E os humanistas também falam isso, né? Tipo, que o que vai fazer a transformação é você se aceitar como você é. Então, o Jung, ele fala isso, né? Você olhar para você e você perceber que eu lembrei até no Nietzsche também, né? Olhar para o abismo olha para você. Você olhar para você mesmo nas piores coisas, nas coisas que você não aceita, que você não gosta de lidar, né? E mesmo assim, você a se aceitar dessa forma. Tipo, eu não sou tão bonzinho sempre, né? Eu não sou tão generoso quanto eu penso que eu sou. Eu não sou tão humilde como eu penso que eu sou. Muitas vezes eu sou arrogante, né? Muitas vezes eu sou grosseiro, muitas vezes eu sou vaidoso, né? Muitas vezes eu não penso no outro, penso só apenas em mim, né? A Flaira Ferro também tem aquela música, né, Me Curar de Mim, né, que fala um pouco sobre isso, né? Que ela identifica nela as coisas que é uma música até bem forte, assim. Eu sempre fico bem emocionada quando eu escuto essa música, que ela fala sobre todos os defeitos que ela tem, né? E assim, eu não sei você, mas eu às vezes me identifico com alguns trechos da música, né? E tipo, como é importante a gente reconhecer esses defeitos, né? Reconhecer. Nem sempre a gente é quem a gente quer ser. Uma aluna estava conversando comigo essa semana, né? Falando sobre gestal, sobre ser espontâneo, ser você mesmo. E aí eu falei para ela, ó, nem sempre a gente consegue não, tá? Nem sempre a gente atenta às nossas necessidades, a gente é criativo, a gente é a gente mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes me cobro demais, né? E às vezes a gente acaba não vivendo isso, né? Essa vida, deixar a vida fluir, né? Ah, é abraçar a árvore, o pessoal brinca, né? Ai, gastar terapeuta gosta de abraçar a árvore, deixar a vida fluir, é aberta a tudo. Deixa a vida me Não é assim, não, levar. né? Deixa a vida me levar. Não, a gente tem nossas questões, a gente tem nossas resistências, né? E aí o nosso cliente também se depara com isso. A diferença, aí eu volto, né, a dizer, a diferença é que a gente está em terapia, a gente está buscando olhar para a gente está buscando se cuidar. Mas esse contato com as nossas sombras, com as coisas que a gente não gosta mais, é muito difícil. É aí que às vezes gera um impasse, né, na clínica, que às vezes o cliente não quer mais começa a faltar, atrasa, até mesmo diz que quer dar um tempo da terapia, né, ou então fica puxando qualquer outro assunto, mas não entra em contato com aquilo que ele precisa falar sobre, porque muitas vezes chegou num ponto que é doloroso para ele, né? Porque é doloroso. É doloroso reconhecer as relações, as dificuldades das relações, mas as dificuldades de como eu me coloco, como eu estou, como eu me percebo. É difícil, não é fácil, é um processo difícil. E por isso, reforçando o que você falou, Adriana, realmente tem que ser um profissional capacitado, teoricamente, né, tecnicamente. Isso é muito importante, tá? Às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não dá conta. Né? Quando você ia falando, lembrava muito assim, a gente acha que a responsabilidade afetiva é a gente fazer tudo pelo outro, para que o outro não sofra, né? É bem assim. Né? A responsabilidade afetiva, às vezes, também é dar limite. Tipo, se eu não dou conta. Exemplo, eu estou num relacionamento que a pessoa ela é muito impulsiva, muito estourada, muito agressiva, e eu quero ajudar. E na minha concepção, eu para ter responsabilidade afetiva com essa pessoa, eu vou fazer tudo o que ela quer para que ela não sofra. Às vezes o limite é necessário. Por quê? Você também não consegue. Aí vai ser duas pessoas sofrendo. Então é muito melhor que você diga, olha, eu não chegou num ponto que eu não tenho como te ajudar. Você precisa procurar um profissional, porque eu não estou dando tempo. E eu preciso estar bem para ajudar você também. Isso é difícil, não é fácil lidar dessa forma, mas é o que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Lidando com as questões. Renata, perguntaram aqui. Perguntaram qual é a música, né? Isso, que tu falou. É Me Curar de Mim, de Flaira Ferro. Ela é uma cantora recifense que tem umas letras bem bacanas. Me Curar de Mim, Flaira Ferro. Isso. Psicologia, ciência e profissão.
Eu vi que a Erika falou aqui mais alguma coisa, né? As Foi essa pessoas... questão que ela falou de psicologia, ciência e profissão. Além, ela tinha falado de aconselhamento, né? Que não é só Isso. da. E tu falando aí, Renata, da questão do autoconhecimento, né? Da importância, né? Do autoconhecimento. E aí é muito que eu trago lá no meu Instagram, nessa questão do autoconhecimento, né? Do que quem sou eu, né? Que vai para além da questão de você saber o que você gosta, né? Do que você não gosta, né? Algo que é muito mais profundo. E aí, quando às vezes chega alguém, né, no consultório, qual seria a sua demanda, né? Não, eu só estou querendo me conhecer, a questão do autoconhecimento, que eu sei que é importante, né, e tal. Mas sim, quanto tempo vai levar? Né? Já né, quer saber a questão do autoconhecimento, mas sim, quanto tempo vai levar para né, para que eu tenha esse autoconhecimento? Aí, eu geralmente costumo dizer, né, ó, o autoconhecimento, ele é um processo que ele é contínuo, né? Porque a gente tá ali sempre, né, se transformando, em constante mudança, tudinho, né? A gente vai estar ali se transformando, a gente vai indo, vai indo, vai indo, né? A gente nunca é o mesmo, né? Então, é um processo que ele é contínuo, não é um processo que ele é linear, né? Aquela coisa também, ó, né? De altos e baixos que vai, né? Vai estar se aparecendo. E aí, né, às vezes eu percebo que é muito do imediatismo, né? Para agora, né? Eu quero nas pra já. E aí, ó, não existe fórmula mágica, não existe, né, aquele miojo que em 3 minutos tá bom, não tem uma pílulazinha ainda, né? Infelizmente não inventaram isso. E aí, mas por quê? Porque também as pessoas não querem nesse movimento se confrontarem com a dor, né? Com aquelas situações que, né, que foram traumáticas, que geraram sofrimento, né? E aí é como aquela frase, né, que eu citei, que eu esqueci agora o nome dele, né, do autor da frase. Mas que ele diz que o Eu ia falar homem que ele acabou se é, lembrando. mas que ele diz que o homem ele busca, né, a todo momento o prazer e ele evita a dor. E de fato, né, a gente evita esse confronto assim até direto com a gente, com o que é nosso, que nos gera sofrimento, que é angustiante, né, aquela dor que é a dor e a gente não quer se confrontar com isso, né? Por isso que quer alguma coisa ali, ó, para rápido e acabou-se, né? Questões importantes são sobre as opiniões do outro, daí processar conhecimento sobre aceitação de que só nós mesmos sabemos nossos potenciais. Exatamente. Só a gente, né, sabe, né, sobre cada um, né, pode falar por si. É exatamente isso. Né? A questão do sentir também, que é um sentir é muito particular, então eu sinto de uma forma, a Renata sente de outra, né? Somos seres singulares, né? Cada ser é único, então cada pessoa ela tem o seu jeito, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, né? O seu jeito de se comportar. E aí, quando você de fato se adentra nessa questão do autoconhecimento, né? Você vai identificando, né? Coisas que são suas que vai de fato para além disso, né? Daquela coisa do que, qual é a cor que eu gosto, né? O que é que eu gosto de comer? Você vai mergulhar em águas profundas, né, na sua imensidão do ser. É como se você fosse lá, você mergulha ali, vai de fato ali, né, identificando, você vai buscando ali tudo que é seu. Então, é um investimento que você faz para você mesmo. Né? Porque tem gente que, pô, terapia é cara, tal, aquela coisa toda. Né? Eu queria muito dar início ao meu processo, né, de autoconhecimento, né, de cuidar ali da minha saúde mental, mas é muito caro. Mas né, não se vê como um investimento que você está fazendo em você mesmo. Né? Só vê ali a questão do financeiro. E aí vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando por debaixo do tapete. Né? Você não quer ali, né, se confrontar com a dor, não quer sentir a dor, você só quer, né, a felicidade a todo custo. E é aquela coisa, até que ponto se vai por essa felicidade? Que felicidade é essa que se busca? Né? Porque a partir do momento que você tem consciência de que a vida não é perfeita, ninguém é perfeito, e aí, né? Eu começar um movimento desse, eu vou até de encontro o que eu já sei conscientemente, de que eu não sou perfeita e que a vida também tem os seus altos e baixos, né? Que eu vou ter momentos
de alegria, mas eu também vou ter meu momento de tristeza ali, de dor, de angústia, né? Agora que tem a questão do equilíbrio, né? Da importância do equilíbrio, que foi até o tema da campanha do Janeiro Branco desse ano, né? A vida pede equilíbrio. E aí é importante você se buscar, né? Essa questão do equilíbrio aí, porque nem tudo vai ser um mar de rosas, né? Esse sofrimento também não vai ser algo que vai indo, né? Se você tem essa consciência, esse cuidado para consigo mesmo. Você falando, eu já ia lembrando a frase do Príncipe, né? Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. É? Ninguém é perfeito e a Mas, vida é assim. pois é. Já é É outra engraçado. live. Já Olha gostei. aí, já é na Outra live, já dá para live. rolar. Ninguém é Eu perfeito e queria a até vida é aproveitar para assim. fazer um paralelo com isso aí. Citação aí do. É Carlos Durão, eu acho. É não, Bom, é caberdura não. É o é Conde. o, é o, é o Conde, é o Conde, é o Conde. Veja, aproveitar que você está falando aí da felicidade para já fazer uma ponte também com a próxima live, né? Porque que conceito de felicidade é essa? Você se perguntou agora, né? Que as pessoas buscam. E aí eu estava conversando com o Rafael, geralmente, gente, quando a gente faz uma live, a gente faz uma conversa bem breve, né, com a pessoa que vai ser feita a live, só para realmente a gente saber mais ou menos o que a pessoa quer trazer, mas assim, mesmo a gente sabendo algum ponto ou outro, o que rola aqui é espontâneo, tá? Então, assim, a gente tinha algumas ideias agora, mas a gente já saiu, já falou sobre outras coisas, já, né? Então é normal. E aí, uma das coisas que eu falei foi sobre essa questão da química da felicidade, né? Algumas pessoas que falam sobre felicidade falam sobre uma questão química, né? Tipo, quais são os hormônios que são responsáveis pela felicidade, ocitocina, O serotonina, quarteto, né? O endorfina, quarteto da o felicidade. quarteto. Só que aí ele colocou assim, Renata, veja, eu até estudo isso, eu entendo isso, concordo, de fato, mas eu acho que se a gente entrar muito nessa lógica da química, a gente vai desconsiderar outros fatores que estão envolvidos no processo de felicidade. Então, em outras palavras, a felicidade é muito complexo para a gente focar só na parte química. E eu achei massa, entendeu, gente? Então, assim, é bacana a gente ter esse olhar amplo, né? Que é importante. A gente já falou, acho que até aqui, em algum momento, sobre a química da felicidade. Teve uma live sobre felicidade aqui. E, assim, foi até numa questão sobre saúde mental, um dos seminários que a gente fez. Mas, assim, como é importante a gente perceber que felicidade é essa? A partir de que ponto de vista eu estou compreendendo a felicidade, né? Que é tipo, eu quero fazer psicoterapia para ser feliz. Tá, mas o que é felicidade para você? Né? E aí entra nisso que vocês estão falando aí, que a psicóloga comentou, né? Maia, eu acho que a Maia falou, e você falou também, essa questão do processo. Realmente, não é de uma hora para outra. Ela até acrescentou, isso mesmo, tem por essa razão de imediatismo que acabam buscando a medicalização com a financeiro. Muitas vezes a gente associa a felicidade e a questão financeira, não sei se é isso que ela está dizendo, e também essa medicalização como algo instantâneo, né? Tipo, E eu vou tomar um remédio, isso vai resolver, mas não é só isso. é Tem exatamente todo isso. o processo. Nesse sentido, né? Pelo que eu entendi, foi nesse sentido mesmo, que a gente estava falando, é que não existe, né? Que é um processo contínuo, não é aquela coisa que vai acontecer da noite para o dia. Né? E aí foi exatamente como ela trouxe, né? A questão do imediatismo. A gente quer as coisas para agora, né? E aí isso aí já se atrela também a questões até quando a gente fala de ansiedade, né? Que 24 horas já não é mais suficiente, né? Você é aquela coisa, aquela correria ali, né? A ansiedade fica a mil. E aí, de fato, por não querer passar por esse processo, né? Querer algo ali rápido e agora, né? Nesse exato momento, e aí entra até a questão da automedicação, né? Que já é outro tema também, né? Que acaba por ser muito perigoso, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o medicamento mais vendido na época da pandemia foi o Rivotril. Foi o remédio mais vendido na pandemia, foi o Rivotril, né? Quartinho aqui para dormir e tal, né? E a gente sabe que, né, algumas pessoas de fato fazem uso, né, desenfreado. Não tem aquele acompanhamento ali, porque é Rivotril, eu vou tomar para dormir, né? Todo mundo já sabe como é que é, né? O famoso Rivotril, então, qualquer coisa, toma um quartinho. Não tem problema, não. E aí você vai. E o Rivotril, ele causa uma dependência, né? O Rivotril, ele vicia.
E aí, para você fazer o desmame, vai ser todo um processo, né? E aí, ó, quanto nos permitir a todo o processo de formação e sempre estamos em atualizações, nós profissionais sabemos os investimentos. Exatamente. É exatamente isso. Né? É um investimento que você vai estar tendo consigo mesma. Né? A gente, enquanto profissional, também, a gente faz os nossos investimentos para a gente. Né? Porque somos psicólogas, mas não somente isso. Né? Renata, aí agora, né? Mulher, mãe, né? Esposa, filha, né? Então, a gente não se resume apenas, né, à questão do profissional. Não, é para além disso. Né? E a gente está sempre buscando ali, né, as nossas melhorias, a gente está sempre buscando investir. Né? Então é importante a gente trazer isso também. Que não é questão de dinheiro, não é nem sobre isso. Né? Mas infelizmente algumas pessoas elas se atrelam a isso. Ah, porque eu não vou por causa do dinheiro. Né? Mas aquele dinheirinho para o final de semana ali, né? Tá ali, tá guardado, né? Prioridades. Prioridades, né? Mas aí vai, de fato, de cada um. Aí ela continuou, isso mesmo, principalmente na UBS, solicitada pelos médicos clínicos. Exatamente. E aí a automedicação, assim, ó, tá todo tempo a gente vê. Né? E o número, de fato, de pessoas que estão, né, se automedicando é muito grande. E isso é muito perigoso. Né? Então, sempre que a gente também tem essas aberturas assim na live, como a Renata falou, né? A gente monta toda uma estrutura, né, que a gente vai falar, a gente quer trazer alguns pontos, mas no meio ali da discussão, né, a gente sempre acaba adentrando em outras coisas, como agora, né? A gente falando da questão da automedicalização, e que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque é um assunto sério, é importante a gente estar trazendo isso. E por isso também que é importante nessa troca que a gente tem aqui com vocês. Né? A gente ama quando tem essa questão da participação, né? Um traz uma coisa, traz outra, né? Acaba contribuindo, né, Renata? Até uma aluna minha tinha falado que queria trazer um pouco de uma contribuição sobre essa questão das máscaras sociais, mas eu acho que ela não entrou na live. Eu falei para ela que se ela quisesse, ela podia até aparecer online, né, para conversar um pouco sobre o trabalho. Ela disse que foi um trabalho que ela tem um pouco parecido com o que a gente estava trazendo, sobre essa depressão, sofrimento, da gente passar uma imagem que não necessariamente é o que a gente está vivenciando. E é isso, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante na questão do perfil, que todo medicamento, gente, independente de qual for, ele precisa ter um contexto, sabe? Porque as pessoas precisam compreender os efeitos colaterais de medicação, esse contexto. E para que esses medicamentos servem também. Eita, meu Deus, esse cachorro. Já o papai vai trazer aqui. Então a gente precisa entender tudo isso. E não pode ser feito esse uso realmente desenfreado, não. A gente precisa ter esse cuidado. E ele está numa lógica de meio que dopar, entendeu? Uma coisa é você tomar um remédio, um fim curativo, ou de tratamento. Outra coisa é você tomar um remédio, você precisa ser dopado, se anestesiar, tá? E a gente faz isso o tempo todo. A gente se anestesia na TV, a gente se anestesia com remédio, a gente se anestesia no álcool. Então, assim, a gente não é contra, tá, gente? A gente acha que em alguns momentos da vida a gente vai precisar dar aquela desligada do mundo. Como o carnaval está aí para isso também, para a gente dar aquela desconectada do nosso dia a dia. Como isso é saudável para as pessoas também. Mas o problema é quando isso se torna constante. Imagine se a vida fosse um carnaval realmente o tempo todo, vamos dizer assim. Né? Da gente, o tempo... Quem é que aguentaria o ritmo do carnaval? A gente acaba o carnaval com os pés doendo, com dor de cabeça muitas vezes, com insolação, como eu tinha falado antes. Às vezes não bebe água direito, calo, enfim, tantas coisas, cabelo assim pra cima. Tem gente que acaba o carnaval já encomendando um filho pro outro ano, né? Então, assim, veja que perigo, porque a gente muitas vezes age de forma impulsiva naquele período. A gente não consegue viver assim o tempo todo, né? Então, o medicamento é a mesma coisa. Uma coisa é você usar um remédio com um tempo estabelecido, com acompanhamento médico, com fim de tratamento. Outra coisa é você tomar apenas para se anestesiar e pronto. Aí você vai ficar a vida toda se anestesiando. Você não vai lidar com as suas questões, que volta que a gente já falava anteriormente. Isso. E essa questão, né, da medicação, tem algumas pessoas, né, que até chamam o Rivotril de a pílula da felicidade. Né? A minha pílulazinha, eu vou esquecer os meus problemas. Eu agora só quero ficar off, vou esquecer de tudo, né? E aí, de fato, toma com esse intuito de esquecer de tudo, né? Que quando é no outro dia, o problema tá ali do mesmo jeito.
né? Então, a ideia, né, da questão da live foi justamente essa questão do confronto, né? Ali com algo que é seu, de você sentir, de você se permitir sentir essa dor. Acho que também é importante, né, falar sobre a felicidade das redes sociais. Isso. Demonstrar que tem muitas vezes não é a realidade. Qual é realmente a nossa busca para a felicidade, como estão buscando. Exatamente. E essa questão das redes sociais, você acaba a entrar também no movimento de comparação, né? Você acaba se comparar pela vida do outro. Poxa, olha, fulano tá feliz, que família perfeita que fulano tem, né? Fulano tá tão bem de vida, porque fulano tá isso, porque fulano tá aquilo. E aí, poxa, como eu queria tá que nem fulano. E aí você entra no movimento de se comparar com a vida das outras pessoas que você tá vendo na internet. Que é uma realidade que ninguém sabe se condiz de fato, né? Não tem como a gente saber se é aquela realidade, né? Mas eu vou entrar no movimento se comparar pelo que eu tô vendo, a percepção que eu tô tendo ali a partir do que eu tô acompanhando. Só que quando eu me comparo, eu me perco de mim mesmo. Eu vou me desconectar de mim, porque eu vou dar atenção ao outro, aos outros, na verdade, né? E aí eu vou estar, me afastando de mim. E aí eu vou começar a fazer coisas que não faz sentido para mim, porque eu tô vendo que aquela pessoa que eu tô querendo ser, né? Porque é a pessoa feliz, é a pessoa perfeita. Eu quero ser que nem aquela pessoa ali. E aí eu vou entrar no movimento, né? Que não vai fazer sentido para mim, que não vai me reconectar comigo mesma, né? E aí acaba sendo um movimento perigoso, né? Um movimento totalmente inconsciente, mas que ele acaba sendo perigoso, né? Olha quem apareceu! Nosso participante Ele tá, especial da live ele de tava, hoje. ele tava buscando a mãe dele. Chegou! Tá vendo? Bem que você tava falando, né? Que a gente é psicóloga, a gente é mãe, a gente é profissional, a gente é tudo um pouquinho, né? É exatamente, né? A gente Eu não se tava... resume a isso. Olha aí, ó. Era eu, o fiozinho. A gente não Aqui um tinha, pouquinho. a gente não tinha dito, tá, gente? Mas ele é a nossa participação especial de hoje. A gente deixou para o final, para ele aparecer. Ele olha no pai. Gente. Eu acho muito importante, Adri, tudo que a gente está trazendo, né? Assim, eu acho que a gente está pertinho também de finalizar, mas assim, eu espero que vocês possam ter contemplado, né, a proposta. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida agora no finalzinho, acho que a Adri também tem algumas considerações ainda finais para trazer. A gente está à disposição para retirar as dúvidas também, né? Sempre tem o pessoal que gosta de participar durante a live, a gente acha ótimo, isso é muito importante também para a gente ficar muito rico. Mas se alguém quiser deixar alguma pergunta final também, pode deixar. E a gente podia até talvez abrir uma caixinha, não sei, para ver se surgiu alguma dúvida da live, ou então uma caixinha aberta mesmo para questões que vocês queiram ver por aqui. A gente está fechando também a programação já de março, tá, gente? Eu acho que se vocês podem dar sugestões para abril, ou então a gente tenta encaixar alguma coisa para março ainda, mas fevereiro já está fechado. Março como a mês da mulher, né? Só para dar um spoilerzinho aqui, a gente vai focar muito na temática, né? Feminina. A gente vai trazer muito tema abordando, né, o público feminino. E aí vai ser uma programação bem bacana, né? A gente conseguiu alguns profissionais aí para estar agregando, né? Para além da área da psicologia, tá, gente? A gente não vai focar também, né, só na área da psicologia, justamente porque a gente, né, vai focar no público feminino, então tem muitos temas que a gente pode tá se atrelando, né? Mas é isso. A ideia, né, da gente trazer a live, né, com base, né, a nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor, né? Porque de fato o homem, né, o ser humano, ele busca só pelo prazer, ele evita essa dor. E aí ele vai estar reprimindo, né, tudo isso que lhe gera um sofrimento, que lhe gera uma angústia, né? Mas a gente sabe que tudo que a gente reprime vai virar um sintoma, né? Então é a importância de você se permitir sentir, né? De você sentir essa dor, de você sentir essa tristeza, né? De você ter aquele momento consigo mesmo ali, né? Sentindo. E aí o nosso próximo encontro vai ser
dia 15, né, com Renato e Rafael. E aí eu já deixo aqui o convite, né, para todo mundo que quiser estar participando com a gente. Né? Vai ser mais um momento aí que a gente vai estar se atrelando, né? A gente conseguiu trazer os temas atrelados ao outro. E aí, onde Renato e Rafael vai estar dando continuidade, né, ao tema. E aí, espero encontrar vocês lá, né, também. E é isso, né? Queria agradecer a Renata, né, mais uma vez. A gente conseguiu ter esse momento, né, da gente, né? Todo mundo aí que participou, né? A Psy Ruth, Maia, né, bem ativa aqui com a gente. Obrigada, Ruth. Seja muito bem-vinda aqui, tá? Se você também quiser, fala com a gente, que a gente marca aqui pra gente estar fazendo uma live para você participar, viu? Qualquer profissional que tiver aqui tem interesse em estar fazendo uma live com a gente, pode mandar aqui no direct, que a gente, né, Renata? A gente ama estar aqui nesses espaços, a gente, né, sabe da importância que esses espaços têm, a gente tá levando informação de forma bem acessível, né? Então, né, sinta-se aí convidada. Acaba virando um espaço também de articulação com outros profissionais, né? Os profissionais estão sempre entrando em contato com a gente e trocando com a gente, isso é muito importante também. E assim, sobre as lives, né? Não sei se vocês perceberam, mas todas são referências a músicas, né? A de hoje é uma marchinha de carnaval, inclusive, né? Um pouco mais antiga. E as outras duas são trechos de uma música do Los Hermanos, né? Deixa de Brincar de Ser Feliz, que é a próxima. A relação da psicologia e palhaçaria. E por último, todo carnaval tem seu fim. A gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, sobre o início do ano, sobre esse sentimento, às vezes, de melancolia que a gente tem quando, de fato, a gente tem a sensação de início de ano, né? Porque, às vezes, é um início meio quebrado, a gente vai para o trabalho, mas até muitas pessoas ficam naquela expectativa do carnaval, porque dá aquela quebrada de uma semana, né? Quase uma semana, na verdade. E aí a gente acaba pensando assim, a vida começa depois do carnaval, né? E aí fica, às vezes, assim, e agora, né? Eu não fiz exatamente o que eu queria, gera, às vezes, ansiedade, depressão, assim, tristeza, né? Depressão já é um quadro mais grave. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso na última live, né? E aí vai ser bacana a participação de todos vocês. A gente queria agradecer também a presença de todos. E fica esse convite para a semana que vem a gente se encontrar. Fiquem de olho, né, nas nossas programações. A gente está sempre trazendo um conteúdo relacionado à saúde mental. E eu queria agradecer a Adri mais uma vez por esse encontro. E vamos estar juntas próximas vezes. Vamos conversar mais para a gente poder cada vez mais trazer um conteúdo legal e fortalecer também a nossa união. Ele quer participar. Dê o seu... O que você quer falar, filho? Fale aí. Quando ele estiver falando, ele vai participar. Ficou tímido agora, ficou tímido. Ai. Entendi, tá certo. A mamãe vai ser toda sua agora, viu? A mamãe vai ser toda sua agora. Ele quer que a mãe dele largue. É isso, Fê. Obrigada, né, mais uma vez. Boa noite aí pra tu, né? Obrigada também, querida. E é isso, gente. Qualquer coisa, né, pode falar com a gente pelo Instagram, tá? A gente tá sempre disponível aqui, né? A live vai ficar salva. E quem também, né, quiser, pode estar entrando no nosso canal, né, no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp. Não se preocupem que é um grupo totalmente silencioso. A gente só bota lá o folder das lives, né? Só informações. E aí tá aqui, né? Tem um destaque aqui, né? Do quem somos. E aí no finalzinho tem o link que vai dar direto lá ao grupo do WhatsApp, tá bom? E é isso. Queria agradecer, né, a todo mundo que participou, a Renata. E aí a gente se encontra quarta-feira que vem. É quarta-feira, dia 15, né? Acho que é quarta-feira. Isso, quarta-feira. Né? A gente se encontra quarta-feira, dia 15, tá? Mesmo horário aqui no Instagram, tá bom? Beijo, boa semana para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.